A ciência é feita de hipóteses. Vamos dar uma olhadinha junto às dicas de Sigmund Freud, as barreiras de contato, mais o potencial de ação e as catequesias, como tudo isso funciona numa sinapse. E através desta perspectiva, entender as relações do NMDA, magnésio, cálcio, o CPK e as células amiloides responsáveis pelo Alzheimer. Fica a dica: o estresse mata. Presta atenção nisso. Esse é um modelo de uma sinapse e cartesianamente falando, junto às dicas das barreiras de contato de Sigmund Freud e aqui a fluidez da membrana de relação com cátions bivalentes. Aqui seria o potencial de ação, que entra agora por uma barreira de contato dentro de um campo, de uma área, que também vai sofrer por uma barreira de contato uma outra pressão, né, com perda de mais um no final dessa condição do potencial de ação. Imagina assim, que o potencial de ação vem com o valor 9. 9 menos 6 sobra 3. 3 é o que vai ficar aqui numa reação agora em cascata de análise. Por isso, eles falam da reação em cascata na teoria. 9 perde 6, 3, perde 2, 1. E aí, finalmente, as vesículas se abrem e transferem, então, o elemento que está dentro dessa sinapse para uma pós-sinapse. Mas imagina assim no sistema, a fluidez da membrana. Aqui, por exemplo, a gente tem a conexão de um cálcio bivalente. E aqui, cálcio, né? E aqui a possibilidade de um magnésio bivalente. Entra o sinal, acumula 3, passa a segunda barreira de contato, libera 1. 9 menos 6, 3, menos 2, 1. Nesse caso, esse sinal é estimulado e liberado como comporta pelo cálcio bivalente aqui do lado, que é mais 2. Ele que ativa essa sinalização diária 2. Então eu tenho 9 no potencial, essa região é o valor 6 menos 6, sobra 3 aqui dentro, e essa região 2 menos 2 sobra 2. 1, na verdade, me perdoe, aqui e sai por aqui, porque é 3 menos 2 na cascata. Acabou de sair um potencial, já entra outro, já entra outro, já entra outro, que vai acumulando nesse campo, tá? Esse potencial acumula aqui, vai engordando essa área enquanto vai liberando aqui em menores proporções. O sinal aqui em cima é mais rápido, ele não para de vir. Então, alguns valores saem pela lateral. Essa sinapse começa a gerar uma catexia em volta dela, que sinaliza a possibilidade agora de um magnésio bivalente se unir à fluidez da membrana. E quando ele se une, ele vai competir com o cálcio bivalente e vai começar a bloquear essa região. Porque 2 mais 2, 4. E 3 menos 4 fica aqui, ó, o 1 acumulado nessa região de cima sem a capacidade de passar e gerar esses valores de saída aqui embaixo de uma pré-sinapse para uma pós-sinapse da vesícula. É o efeito cascata, é o segmento matemático de análise dele. Então, essa sinapse começa a ficar bloqueada e a jogar as sinalizações aqui pelas laterais, por causa dessa competição da fluidez da membrana. Aqui seria mais ou menos a ideia do caminho do bloqueio do NMDA, ok? Cartesianamente, sendo explicado. Veja bem. Bloqueou essa área de baixo, né? Mas não aqui. O sinal continua a vir. O sinal continua a vir. E essa área, ela fica cheia de sinalização e liberando sinais laterais. E, obviamente, usando, liberando aí sinais de CPK, que vão chamar as amiloides, dando a ideia que existe um processo inflamatório nessa região. E aí é quando começa, pelas amiloides, o processo do Alzheimer. O cérebro entende, junto com as amiloides,
que essa sinapse tem que ser morta, ela tem que sair daqui, porque ela está dando trabalho. Por quê? Porque a gente tem um problema de um potencial de ação que não para de entrar nela, mesmo com o bloqueio aqui. Entenda, mesmo que gere um efeito cascata aqui dentro, a cartesiana mostra saídas, ok? Imanências que explicam a teoria do quantity segundo Freud. Essa imanência ela é importante porque ela reage sobre o próprio, né, neurônio, ok? Nesse caso, a própria sinapse. Mais uma dica. No caso, se o magnésio entra aqui, compete com cálcio, e aqui começa a sair -1 pela lateral, não as vesículas, mas uma catequisia, né? Sinalizando o líquido encéfalo-raquidiano, essa saída, ela tende a sinalizar a parada desse sinal da membrana, né? No tempo e a diminuir a temperatura. Ou até por um efeito cascata, né, desse acúmulo de energia nessa parte superior da sinapse, dividida em duas partes, né, com bloqueio aqui, né, gerar algum efeito, né, do líquido céfalo-raquidiano, elementos do líquido céfalo-raquidiano contra ela de forma positiva, não a prejudicando, mas bloqueando, tipo um beta-blocker. Isso porque ocorreu uma competição aqui embaixo e acumulou energia aqui em cima em vez de passar para outra. Percebe que é praticamente o mesmo processo, né? Semelhante ao sistema imunológico, tá? Por algum motivo, essa condição não vai acontecer para quem tem o Alzheimer, porque aqui não vai parar, não vai conseguir bloquear e não vai parar de vir energia. Né, disparo de energia na sinapse, o que vai solicitar de forma desesperadora as amiloides, né, para de alguma forma, né, bloquear com uma outra via essa sinapse irregular. E ali gerando todos os efeitos colaterais e negativos da doença. Bom, quanto mais a reação de alta temperatura acontece, a gente vai ter uma acetilação com fluidez de membrana. Ela mais vai se abrir e menos, né, vai ter agora na sua estrutura fosfolipídios, que vai gerar alta energia também, tá? Identificando nessa acetilação sem parar a possibilidade aqui de danos, o que vai liberar agora muito CPK. Veja bem, o problema então não tá aqui dentro não, tá aqui ó, no sinal constante que não para de alimentar essa região enquanto ela foi bloqueada. Ela foi bloqueada e não para de alimentar. Para acontecer dano, aqui tem que parar. Então quer dizer que a relação do cálcio e do magnésio vai para bloqueio do NMDA funciona. O que não está funcionando é essa região aqui. Na verdade, nem é essa região está indo bem, ela está ficando sobrecarregada por causa dessa região acima da sinapse. É aqui que está o problema. Se aqui está o problema, a gente tem então um problema no axônio. E o axônio, nesse caso, né, estaria com um problema na mielina, o que faz parte do problema do Alzheimer. Se a mielina está com problema, é porque a gente tem uma macróglia com problema. Ou então está nos oligodendrócitos, na macróglia, o que eu não acredito, que na verdade é uma condição retroalimentativa. Mas quer saber mais? Vem para o recorrente. Vale mais uma dica bem interessante para a ciência. Lembrando que a ciência ela é feita de hipóteses, certo? Conforme a cartesiana e o meu protótipo cartesiano, grande cartesiana, né? Seguindo os números essenciais, então a gente tem 9 menos 6, 3. 3 menos 2, 1. Então, conforme vai passando essa passagem, né? A sinapse recebe esse estímulo e ocorre essa cascata, o que vai acontecer aqui? Se sai uma proporção de 1 e já vem um estímulo na sequência, a gente tem 3 mais 3, 6, com perda de 1,5 mais ou menos, tá? Gerando aqui uma pressão de 4,5.
Diríamos que enquanto é 4,5, ele sinaliza essa porção de baixo pela via do cálcio bivalente, né? Mantendo então essa condição de liberação de energia via glutamato de uma sinapse pré-sináptica para uma pós-sináptica e a reação aqui de sobra de que seriam as vesículas e toda a reação, né, necessária para que continue o sinal nervoso de um neurônio a outro. Pela via GLU, tá? Vamos tratar a questão da via GLU, que não é só estresse, está baseado à vigília. Bom, o que acontece? Se caso esse sinal ele for mais rápido que o normal, ele vai entrar mais rápido nesse campo aqui de cima. Isso vai fazer então com que essa proporção de saída não aguente na cascata, né? Não colabore, né, com a saída e a entrada ao mesmo tempo. Então, de 4,5, a gente pode chegar a níveis como 3, 6, 7, 8, 9. E 9, a gente gera uma condição estática, já que aqui ó, o valor é 9, né, uma zzz, né, que seria o estresse, né, mas já bem elevado. 10, 11, 12. Então, aqui a gente tem 3 comportas. Quando atinge 12, é o sinalizador para chamar o magnésio. Agora é o momento de bloquear. Então, o magnésio vem e bloqueia. Quando ele compete e bloqueia, né, ele começa a gerar, então, a saída de elementos, que é a catequesia, né, já tendo catequesia de alguma forma, uma catequesia X, que são as Qs da teoria do Quentin de Sigmund Freud, ele começa a gerar aqui, né, uma energia, uma catequesia, valores de catequesia em volta, que vão agora, pelo líquido cefalorraquidiano, chamar, né, as micróglias, ou seja, para certas ações, ok? E as macróglias também para certas ações. Nesse caso do Alzheimer, ele vai começar a chamar as amiloides por dano, né, de alguma forma celular, por excesso de energia que não para de vir. Por isso que o estresse mata, né? Então a gente tem aqui uma energia que não para de entrar. Aqui embaixo está funcionando normal, porque o magnésio e o cálcio reagiram em conjunto para bloquear, né? Só que quando chama para, de alguma forma, diminuir esse potencial, né? Bloquear esse potencial que não para de entrar, é o que aqui, de alguma forma, não acontece. Então, a gente tem um problema de alguma coisa bloqueando no Alzheimer, no líquido encefalorraquidiano e não aqui. É alguma coisa que deveria vir aqui, certo? Para diminuir a ação, essa ação de potencial, né, desse axônio dado à sua cabeça, o soma, né, que não para de mandar sinal para cá, tá? Então, alguma coisa não funciona, que esse sinal aqui 9 não para e vai acumulando, acumulando até ocorrer a morte, né, celular, né, que isso também vai explicar até a esclerose, né? Mas a esclerose eu sei que é um bloqueio aqui embaixo, né? Apesar que aqui também a gente explicou um bloqueio, né, nessa região de baixo, né, com um acúmulo de energia aqui, mas de qualquer forma o disparo aqui não para. Bom, aqui é um modelo de sinapse, né? Pré-sinapse, pós-sinapse e os canais, né, da fluidez da membrana. Então, dá o potencial de ação, canal da membrana, reage à cascata, libera aqui. Veja que ela só explica daqui para cá, ela não explica o que está em volta, né? E o que a cartesiana explica, dado a cascata aqui dentro, tá? O que está em volta e o sinal que não para de vir, os possíveis bloqueios aqui reagentes. Então, veja bem, isso é importante porque esses sinais laterais aqui no líquido cefalorraquidiano é dado por Sigmund Freud no projeto de 1895, o que ele sempre resolveu dessa reação e relação, né? É isso que a gente chama, essa perceptiva, com a falta de entendimento dessa porção toda aqui, que vai explicar a sinalização como num sistema imunológico das amiloides, dado uma condição de sobrecarga nessa região, por exemplo, vindo, né, de um potencial que não para, mesmo sendo o mesmo valor do potencial de ação, né, mas não a reação lateral
externa, exógena, dado o sistema endógeno aqui da cascata, tá? Então quer dizer que essa região começa a emanar, fora os nódulos de Ranvier também, tá? Mas é essa condição que a gente chama de comeu a maçã, né? Tá ensinada, na verdade, ela está sendo aprendida pela metade, parcialmente, por isso que a nossa ciência começa a ficar um problema, tá? Críticas de Gadamer. Bom, segundo Freud, um neurologista judeu médico resolveu esse negócio todo aqui, ó, que legal, né? Na verdade, ele foi um grande judeu, né? Ele não enganou os irmãos nessa condição como pensador e para o mundo.